Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Ouvintes amados, bom é que conheçamos o tipo de pessoas a quem Deus tem ordenado para possuir a terra prometida, as suas promessas, o gozo eterno. Nós temos em Moisés um tipo perfeito da pessoa que Deus ordenou a tomar a terra, prometida a Israel, aos filhos de Deus. Nós temos em Êxodo, capítulo 10, a partir do verso 21, o registro sobre a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Amados, vejam o tipo de pessoa a quem Deus tem ordenado para tomar a terra, para possuir suas promessas. Começando por aqui, são pessoas que têm luz, mesmo o mundo estando em trevas. Enquanto o Egito, os filhos de Faraó, estavam em densas trevas, o povo de Israel tinha luz em suas habitações. Como isso faz rejubilar um coração que está voltado para a verdade, para as coisas de Deus. Não precisamos falar nada sobre esse assunto, mas vamos pensar um pouquinho sobre esse tipo de pessoa a quem Deus tem ordenado a tomar a terra prometida, as promessas de Deus. Moisés era completamente um homem que não se comprometia. Se lá houvesse confusão e rebuliços e coisas, ele não se comprometia. E é justamente isto que Deus espera de nós agora. Ali está uma sombra perfeita. Ali está um tipo perfeito no Velho Testamento daquilo que devemos ser agora, como pessoas a quem Deus tem ordenado a possuir a terra.
Faraó, de todos os modos, queria um acordo. Queria uma mistura, uma união, alguma coisa assim, ajeitar alguma coisa, dizendo a Moisés que todos podiam ir, mas ele queria que alguma coisa ficasse para trás. E esta sempre é a maneira que o diabo quer que um cristão faça. Ele quer que as pessoas se unam à igreja, mas que essas pessoas se unam à igreja trazendo seus velhos hábitos, fumando seus cigarros, tomando suas bebidas, carregando suas mentiras comerciais, o que não passa de roubo, suas censuras, suas calúnias e demais coisas. Satanás quer apenas que você se una à igreja e tenha a mão de companheirismo com o seu nome ali no livro de uma igreja. Mas veja o tipo de pessoa a quem Deus tem ordenado para possuir as suas promessas. Moisés não era um comprometente. Ele queria para o seu povo, como um verdadeiro tipo de Cristo, uma libertação total. Por isso ele disse a Faraó: e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Oh, que autenticidade, que convicção, que certeza absoluta! Alguém diria, mas como isto? O homem conseguiu 99,9% com Faraó e ainda não abriu mão de uma vírgula apenas, de uma unha. O que significava aquilo para Israel? Que tinha um Deus todo-poderoso? Às vezes somos tentados a pensar assim. O que significa essas coisinhas que o mundo diz que não faz mal, que não tem importância para um Deus tão grande, tão poderoso? Veja se Deus vai estar se ocupando com roupa e com determinadas coisas. Isso não seria um fanatismo? Esse profeta não quer abrir mão de nada? Oh, meus amados, Moisés era um tipo perfeito de Cristo. E Cristo não veio trazer uma libertação parcial para a sua igreja, para que ela vivesse aí como uma mulher que depende de mais de um homem. Não. Jesus Cristo pagou o preço, derramando seu sangue para dar uma libertação total para a sua igreja, porque ele daria o seu nome para ela como uma verdadeira esposa. Ele rejeitou tudo que Satanás lhe ofereceu de graça lá no Monte da Tentação. Lá apareceu Satanás com as 3 provas, com as 3 tentações especiais para o ser humano: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas Jesus preferiu herdar a terra, comprando-a com seu próprio sangue. E foi justamente o que Abraão, um homem que também não se comprometeu, fez a respeito de sua esposa Sara quando ela faleceu. Homens bons, bem intencionados, ofereceram a terra para que Abraão sepultasse a Sara de graça. Queriam dar a terra de graça, mas Abraão não aceitou de graça. Ele disse: eu quero pagar o preço. E ele comprou aquele terreno para sepultar a sua esposa. Oh, que maravilha!
quando nós podemos ver nesse espelho de Deus estas coisas tão tremendas que fazem de nós pessoas idênticas, iguais àquelas a quem Deus ordenou no passado para possuírem suas promessas. Então vejamos, Moisés não era um comprometente. Moisés não estava buscando favores pessoais, enredando-se, portanto, se comprometendo, portanto, com Faraó. Não. Ele disse: não deixaremos nem uma unha para trás. Nós levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar o Senhor. Esta é a maneira que a igreja deve estar hoje. A igreja deve tomar a justiça. Nós devemos tomar a santidade. Nós devemos tomar o Espírito Santo. Nós devemos ser um grupo unido na palavra. Quando vamos ao altar, quando vamos adorar o Senhor, não pode haver divisão na igreja de Jesus. Não pode um pedaço da igreja, uma partícula, estar aqui vendo o Pai no Filho, e outra parte dessa mesma igreja, desse mesmo corpo, vendo três pessoas ali distintas. Porque Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Nós devemos ser um grupo verdadeiro, autêntico, sem deixarmos nada para trás, crendo em toda a palavra de Deus, crendo na palavra para os homens, crendo na palavra para as mulheres. Você não pode tomar a Bíblia, irmã, uma escritura que é para homens. Você não pode tomar uma escritura que é para mulheres. Como pode então a mulher querer tomar uma posição do homem? Isso é apenas se comprometendo. E a um povo comprometido não resta senão juízo. Não resta senão consequências fatais. Porque a escolha determina o destino, e o povo tem se comprometido por escolha própria. Agora, o que deve ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Um grupo verdadeiro, autêntico, que não deixa nada para trás, levando tudo que é honesto, que é puro, que é verdadeiro, levando tudo que é a palavra, não deixando nenhuma unha aqui. Esta foi a maneira que Moisés e seu grupo fez. Eles chegaram ali, naquela hora tão decisiva, em que na hora negra, o anjo viria com a morte sobre o Egito. Então eles ficaram debaixo do sangue. Mas por quê? Porque Moisés, o líder, ele mesmo estava unido com Deus. Israel não estava. Antes, eles continuavam no pecado e eles murmuravam contra Moisés e disseram: por que você faz isto? Veja só, o homem nos deu 99,9% e você fechou as portas. Você está trazendo mais problemas sobre nós com essa mensagem, Moisés. Veja só o que Faraó fez, duplicou suas contas de tijolos e assim sucessivamente. Agora, este era Moisés. Ele estava completamente nas mãos de Deus, totalmente liberto do pastoreio para arrebanhar as ovelhas de Deus. E se ele, como líder, não fosse, antes de tudo, um descompromissado com Faraó, com o mundo, jamais o seu povo poderia ser liberto. Líder escravo, líder sujeito a favores,
Líder comprometido, povo comprometido. Líder cego, povo no buraco. Guia cego, povo no abismo. Mas antes de tudo, Deus tinha que pôr ali um homem que não se comprometia com favores. Ele estava totalmente liberto. Quando Paulo disse ao carcereiro de Filipe para crer que ele e sua casa seria salvo, as correntes haviam caído dos seus braços, dos seus pulsos. Ele não estava amarrado quando ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O ladrão não pode saquear a casa antes de amarrar o dono de casa. O espírito de adultério, de vício, de fumo, de álcool não poderia invadir o lar, a família, antes de amarrar o chefe, antes de amarrar aquela mãe de família, entrando ali por todos os meios que Satanás tem usado nesses dias. Antes da cabeça perder o equilíbrio, o corpo não pode cair. Isto é certo. Oh, como todos os líderes, todos os pais e mães são convocados por Deus, e queiram eles ou não queiram, pesa sobre os mesmos esta responsabilidade tão tremenda. Pais escravos, filhos escravos, pais fumantes, filhos fumantes, e assim por diante. Mas veja só, ele estava totalmente liberto. Ele mesmo, mas o povo não estava liberto, porque lá continuava a murmuração no meio deles. Mas certa noite Deus ordenou que o cordeiro fosse morto e que aquele que quisesse a libertação deveria estar debaixo do sangue daquele cordeiro. Agora, se alguém tentasse a conjecturar, descrer daquela palavra, discutir aquela mensagem e dizer: ó, isso não é assim, qualquer sangue serve ou qualquer coisa assim, o que aconteceria? A morte penetraria naquele lar. E não é outra coisa que acontece. Deus tem intimado o seu povo para descompromissar, limpar as suas mãos e obedecer à mensagem, obedecer ao seu profeta, e o resto ele tomará conta. Ó ouvintes, não há bênção maior do que esta. Enquanto havia trevas na casa de Faraó e de seu povo, havia luz nas habitações de Israel, porque Israel tinha um profeta, com assim diz o Senhor. Deus os abençoe com esta tão grande bênção, que faz irradiar essa luz do Espírito Santo através de sua palavra, e tenha hoje uma libertação total, como a igreja de Cristo, como a igreja do Senhor, como filhos de Deus. Tomem possessão da vida eterna, declarem a libertação pelo sangue de Jesus Cristo, vivam vidas novas, cantem, glorifiquem o Senhor pela palavra falada, pela vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém.